Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso programa Abrindo o Jogo, né? Iniciando o ano de 2024, um ano muito feliz, um ano próspero, né, gente? Que vocês aí realmente tenham um ano de abundância, um ano de realizações dos seus sonhos. Então vamos iniciar já hoje. Vamos falar sobre assunto super delicado, um assunto super delicado, mas também muito especial e muito importante de ser dito. Então, trouxe uma convidada que eu vou falar para vocês quem é daqui a pouquinho. Mas antes eu quero falar com vocês sobre os meus patrocinadores, né? Primeiro a gente vai falar o Instituto delas, que é quem faz a parte da minha unha, que cuida da minha unha, que é a Carla. E aí tá o cantinho da Carla. Olha que espaço maravilhoso. Quem quer fazer sua unha com uma profissional de qualidade, que realmente, né, cuida da gente com aquele cuidado especial, é na Travessa Vereador Prudente Aguiar, número 38, sala 129, no primeiro andar, tá? E a Carla, assim, é um amor de pessoa, um amor de profissional. Eu sou suspeita a falar que eu já virei fã, né? Mas se você precisa realmente de alguém que leva a sério o seu cuidado, procure ela. Vamos falar também de quem cuida do meu cabelo aqui, que me deixou louríssima, que é a Juliana Joper, que faz um trabalho também hiper especial, que fica no Shopping Dom Pedro, na Sobreloja. A Juliana, que também é uma pessoa maravilhosa, super alta astral também, você sai de lá super feliz também. Além de linda, sai feliz, né? Porque é bom quando a gente tem uma pessoa que, além de fazer o trabalho, fazer o nosso dia ficar diferente. Um beijo, Ju! E vamos falar também, vocês vão ver depois, né, nos próximos comerciais, a nossa nova patrocinadora, deixa eu até acertar aqui minha blusinha, que é a Linda Elô. Olha que look lindo, gente! E a partir de agora, a Linda Elô vai ser a patrocinadora oficial dos meus looks, tá? Então, vocês vão ver a loja dela aí, nós vamos mostrar o comercial direitinho onde é que fica, para que você possa também ir lá e adquirir o seu look. Um beijo também para a Gleice da Linda Elô. E vamos falar um pouquinho agora com a nossa convidada, que é ela, Dani. Deixa eu até olhar aqui, Dani, porque a gente pega na correria e não fala o nome completo. É Daniele Ribeiro, pessoal. Bem-vinda, Dani. Bem, obrigada. Bem-vinda, a primeira convidada aqui do ano. Olha, iniciando 2024 com tudo, hein? Com tudo, né? Então, assim, gente, a Dani, ela é gestora do Instituto Chaves, né? Aí. E por que eu trouxe ela? Porque primeiro que eu me conectei com ela, que vocês sabem que eu só trago aqui pessoas que realmente, né, têm alguma conexão comigo, que eu acho que é importante. E porque a Dani faz um trabalho diferenciado e incrível, né? Ela trabalha com o PCD, que são as pessoas com deficiência. Se a gente olhar hoje, é muito raro a gente encontrar isso no mercado, né? E ela vai contar pra gente um pouco sobre o Instituto Chaves, que é um instituto que acolheu, né, essa iniciativa Sim. de abraçar essas pessoas. Então, o responsável é até o Alan Chaves e a Ellen, né? Isso. Então, um beijo aí pro Alan e pra Ellen. Parabéns pra vocês pelo esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo aqui na cidade. Espero que realmente a gente consiga atingir o máximo de vidas que a gente puder. E a gente vai saber um pouquinho da história, né? Então conta, Dani, como é que você chegou lá no Instituto, toda a tua trajetória? Sim, então, o Instituto Chaves, ele, na verdade, ele iniciou com a questão que já trabalhava com a questão de cursos profissionalizantes, já era uma franquia de cursos profissionalizantes. E aí, com isso, quando eu entrei, né, dentro do Grupo Chaves, eu entrei para ser coordenadora pedagógica. E aí, com isso, né, assim que eu iniciei, já tinha um projeto, porque, assim, eu já tenho esse lado da inclusão aqui, né? No coração. No coração, e assim, eu levei a proposta do curso de Libras, né? Que assim, é acessibilidade comunicativa, e eram poucos lugares aqui em Petrópolis em que eu via que tinha um curso de Libras, né? Até mesmo para as pessoas, além de ter essa questão da acessibilidade dentro do mercado de trabalho e também para facilitar a comunicação, né, para as pessoas surdas. E aí, ao decorrer do tempo, a gente começou a ter muita demanda, né, de alunos PCDs. E com isso, como eu estava na coordenação, eu tinha um contato muito direto com os pais.
E a maioria dos pais, quando eu chegava uma mãe que ia botar um filho que era autista para fazer um curso de informática, eu sempre conversava, queria saber um pouco da história, entender, né? Porque assim, era raro a gente ver essa questão dos pais buscar essa questão, né, profissional para o filho, né? E aí com isso muitas das mães sempre falavam comigo, não, mas eu tô botando o meu filho aqui porque eu tô preparando ele para a vida, porque eu não vou ficar aqui para sempre, né? Então assim, aquilo ali sempre me deu um start, porque assim, eu já participava de outros projetos, de outros institutos que trabalhava com o público PCD, só que a grande maioria sempre queria a busca do primeiro emprego. Só que eles sempre aceitavam a primeira oportunidade porque não tinham preparo. E aí com isso veio a ideia, né, no meu coração de começar a fazer um projeto de fato voltado para essa preparação profissional dos PCDs para o mercado de trabalho. E aí com isso, né, levei a proposta para o Alan Chaves e a Ellen Chaves, que são os meus patrões. E eles abraçaram a ideia de imediato, né? Porque, assim, de início a gente não sabia como poderia funcionar, porque era algo novo, né? Então, assim, a nossa ideia, de fato, do preparo profissional não é somente essa questão dele fazer um curso, mas preparar ele, de fato, para a vida, porque dentro do Instituto a gente levou a proposta da área da psicologia para trabalhar o lado emocional, a fono para poder trabalhar a questão de postura, para eles também trabalhar essa questão da oratória, para que eles pudessem também ter esse trabalho em grupo, porque assim, a gente acredita muito que um dia eles estarão aqui, né? Sim, então eles vão estar falando, eles vão estar se posicionando, então assim, a gente entende que nós precisamos de profissionais para nos ajudar dentro dessa pegada, e com isso hoje nós também estamos implantando a parte da psicopedagogia e também uma consultoria jurídica gratuita para os pais, porque tem pais que muitas das vezes têm aquele medo, poxa, mas eu já tenho LOAS, né? Poxa, se eu vou deixar o meu filho ir para uma mercado, posso isso perder. acontece muito. Então aí a gente E perde, Dani? Então, se ele entrar com uma carteira assinada, sim, ele perde, né? Porém, não deu certo, ele volta. Né? Gente, isso é muito importante, sabe por quê? Eu também trabalhei na parte, né, de RH, e uma das nossas dificuldades de contratação de pessoas com PCD é justamente esse questionamento. Eu não vou deixar, e isso acontece muito, tá? Eu não vou deixar de receber, né, o meu auxílio para poder ir trabalhar, porque depois eu achava isso, né? Que depois a pessoa não voltaria tão... E é fácil de você voltar, então, tem isso? Tem um procedimento, né, burocrático da questão da Previdência Social, porém, assim, ele já tem ali aquela questão do cadastro, né? Então, assim, olha, não deu certo, ele volta, né? Então, assim, aquele período em que ele, por exemplo, foi demitido, né, tá pegando o seguro-desemprego, esse período tá correndo o processo, e quando ele acabou o último seguro, ele já está recebendo novamente o BPC. Tem casos que voltam até muito mais rápido, tem casos que são longos, né? Então, assim, a gente está botando essa parte da consultoria jurídica para dar esse auxílio, e assim, não, a pessoa que está lá responsável, ela não vai advogar para os pais, nada disso, mas vai, assim, ela vai orientar, de fato. E a orientação, ela faz muita falta, tá? Isso é uma coisa que a gente vê que é realmente as pessoas não saberem como agir, porque assim, o mercado de trabalho também, ele abriu como lei a contratação do PCD. E as empresas e empresários começaram a olhar, tipo, eu preciso preencher a cota do PCD. Ponto, e acabou. E não é assim que funciona. Não. Né? Pessoal, é muito além. É um trabalho social. É uma responsabilidade social. Por quê? Quando você olha que você tem que só preencher uma cota, você entende que aquela pessoa para você é só um custo. Que você vai colocar ela ali de lado, que ela não vai produzir. A ideia, às vezes, que você tem é que não vai produzir e que você vai ter um gasto. Só que você tem um gasto obrigatório. O que, na verdade, não é isso. Você tem ali, gente, um diamante. Que se você lapidar, você pode fazer com que ele seja um dos melhores colaboradores da sua equipe. Exatamente. E assim, nós temos um caso de um aluno assim, né? Ele trabalha no INSS e ele entrou para o setor de auxiliar de serviços gerais. E até então só deixavam ele lá no cantinho. E ele me contava, né? Ele chegava lá e contava, Dani, eles não estão deixando eu fazer e tal. Só que aí teve um diretor
que começou a acreditar muito nele e começou a desenvolver projetos junto com ele lá dentro, dando responsabilidades. Coisas assim que pra gente, coisas bobas, pra ele foi tudo. Falou assim, olha só, você tá responsável com a chave do depósito, tá? Então aquilo ali, ele começou a questão do comprometimento com o horário, a questão de verificar, e começou a ter as responsabilidades. Ele aprendeu a fazer a questão da mistura, né, da questão da limpeza para passar para o pessoal e tudo mais. Hoje, ele é um dos melhores. Mas né? Gente. E assim, passa empresas terceirizadas e eles ficam sempre com ele, né? Então, assim, a gente começa, quando a gente pensou no Instituto Chaves, a gente viu essa questão, né, dessa importância da gente fazer um preparo integral, né? Sim. Não é somente assim, vai fazer um curso, as expectativas, claro, a gente trabalha isso, porém a gente pensou nessa questão de um preparo num todo, para que eles estejam até preparados. A gente até fala muito com eles, com não, né? Porque tem muitos deles, eu quero entrar numa empresa e já tá achando assim, eu já vou alcançar o cargo da diretoria. Não, não é assim. Existem os processos. Isso é até mesmo para quem não é PCD, tá, Dani? Os jovens de hoje, eles estão nesse imediatismo que eu tenho que entrar, eu tenho que ganhar 10 mil reais daqui a 2 meses, eu tenho que ter esse sucesso. E que não é assim, não, né? Não é. E aí você percebe que as dores deles são iguais, gente. São as mesmas, né? Exatamente. Por isso que se fala da gente tratá-los como iguais, né? Sim. E eu acho que é legal do Instituto Chaves, eu acho que é até importante para empresários também, porque falta um pouco também para as empresas esse respaldo. Sim. Então, quando a gente tem uma empresa que ela se preocupa com isso, eu já posso lá tirar minhas dúvidas direto, porque na minha época a gente não tinha um lugar específico para isso, né? Não. Você tem que correr atrás da lei, e quando você vê um espaço que está aberto a levar, porque essa orientação jurídica não é só pro pai, mas também para a empresa, né? Sim. Vocês trabalham também de colocar eles dentro do mercado de trabalho em parceria com as empresas? Então, a gente não faz a questão do encaminhamento direto, né? Nós temos parceria com algumas empresas, e aí com isso essas empresas, a grande maioria, poxa, eu estou precisando de PCD, eles vêm e nos procuram. E aí com isso nós indicamos, nós já temos alguns alunos, né, que já foram indicados, só que assim, até mesmo questão assim, nossa mesmo, assim, lá do Instituto, para que eles possam, assim, crescer, se desenvolver, aprender com todas as dificuldades da vida. A gente pede até que eles participem do processo seletivo igual a todos. Sim. Entende? E assim, o bacana de tudo, teve 2 alunas que elas participaram de um processo seletivo, era enorme, tinha mais de 90 pessoas. E aí a RH, depois ela me ligou e falou assim, caraca, elas passaram de primeira, né? Porque assim, tiveram postura, questão de comprometimento de horário, porque a gente explica todas essas questões, né, que são importantes. E ela falou assim, elas souberam se posicionar muito bem, falar, e assim, estão crescendo dentro da empresa a qual elas estão hoje atualmente, estão se desenvolvendo, já estão pensando na faculdade. Então assim, começou num curso, né? Sim. Então já estão pensando na questão da faculdade, e isso é o que nós acreditamos, né? Porque assim, o mundo, ele é de fato diverso, ele é neurodiverso, que a gente fala, né? Porque existe muita diversidade. Eu não sou igual a você não é igual a mim. E assim, quando a gente olha para uma pessoa que tem uma necessidade especial, as pessoas ficam pensando, tadinho. A gente até fala assim, esquece essa palavra, tadinho, porque não existe mais, né? Isso é o capacitismo que a gente fala, né? Que é quando você coloca o outro dentro de uma situação inferior, porque não existe, né? Ele é diferente, porém, assim, tudo adaptado. Nós precisamos de nos adaptar ao mundo, ao ambiente. A única coisa, a gente precisa respeitar, de fato, as diferenças e a gente fazer, né, com que, assim, eles se incluam. A inclusão ocorra. A inclusão eu me incluir ao mundo deles, eles se incluírem ao meu mundo, né? Então, assim, nós trabalhamos hoje com essa pegada. E aí, referente às empresas, né, nós estamos até mesmo começando um trabalho que começando agora, de proporcionar os treinamentos dentro da empresa, utilizando soft skills, a questão das competências e habilidades humanas. Que legal. Né? Então, assim, trabalhando com o público PCD. Então, a gente quer levar até mesmo para eles a questão dos primeiros socorros, né? Porque tem empresas grandes que às vezes, poxa, tem um surdo. Pô, como eu vou dar um primeiro socorro para o surdo?
surdo, né? Eles ficam nessa. Então, assim, nós estamos entrando com essa pegada dentro desse ano. Esse ano a gente quer fazer até mesmo cursos rápidos, até mesmo para eles, questão de especializações. Nós queremos, assim, que eles cresçam, evoluam, Que né? eles apareçam, porque há anos atrás, né, as pessoas com deficiência, gente, elas nem saíam de casa por vergonha. Né? Era algo que não era aceito. Sim. Até dentro da sua família, você ter uma pessoa com deficiência, era algo vergonhoso, né? Exatamente. Então você não via nem eles participando aí da sociedade igual a gente vê hoje. Hoje aqui na cidade de Petrópolis, né? A gente percebe uma comunidade muito grande que está aí em todos os lugares. E uma coisa que eu quero alertar não só Petrópolis, também para as outras cidades que assistem o nosso programa, é o quê? Eles também são um público de compra, né? E precisam ser atendidos. Então hoje, se ele entra numa lanchonete, ele não consegue, na sua loja aí, você que tem uma loja, você que trabalha com qualquer coisa, você hoje está preparado para atendê-lo? Eu participei, depois a gente vai falar um pouquinho da imersão, que foi maravilhosa. E uma coisa que foi falado, né, é que um jovem foi para um hospital, ou para uma consulta médica, e que ele estava no elevador tentando se comunicar, e uma pessoa virou e falou: nossa, que absurdo deixarem ele sair sozinho, né? Tinha que ter uma pessoa do lado dele. Que absurdo é nós não sabermos nos comunicar com eles. Exatamente. E acharmos que eles são obrigados a ter alguém do lado. Então, eu fiz o curso de Libras um período, só que é muita prática, eu até falei com ela, só que é algo que eu quero estar fazendo novamente, porque eles precisam da gente. Sim. Precisam da gente como sociedade, né? Então a gente se preocupa tanto com o inglês, que é para ir lá para fora, mas às vezes a gente tem uma linguagem que vai ajudar as pessoas que estão aqui no nosso meio, na nossa família, né? Os primos. Sim. Então, assim, é importante você levar isso até para procurar o Instituto Chaves para isso, tá, gente? Imagina se você tiver pelo menos um colaborador da tua equipe no atendimento que consegue atender. Eu tenho certeza que vai montar uma galera e vai pra lá, né? Porque vai pra lá porque sabe que vai conseguir se comunicar de forma clara, né? Vai ter alguém que vai compreendê-los. E assim, Dani, eu viajei há pouco tempo e eu não sou expert em inglês, tá? E aí eu tive que viajar, tive que ir pra fazer um voo internacional e aí parei num aeroporto que eu não conseguia me comunicar de forma muito clara. E naquele momento eu me senti no lugar dessas pessoas. Porque às vezes elas querem ser compreendidas, sabe? Querem pedir um café, querem falar alguma coisa. É claro que essas coisas assim a gente até consegue falar, mas você quer falar algo além. E aí você fica, meu Deus, gente, parece que eu tô querendo gritar aqui e ninguém me ouve. E eu me coloquei muito no lugar dessas pessoas, que às vezes, que não é só, gente, o surdo, né? Não é só isso, é o cego, são várias pessoas que ninguém está aqui preparado hoje na sociedade, isso está melhorando, isso está crescendo, então acho que a sociedade tem que começar a ter um olhar diferenciado para isso. Mas eu fiquei pensando, gente, como é que funciona isso? Porque ali era só um momento, Dani, que eu estava ali e que eu ia voltar para minha cidade, para o meu local ali. E eles, que nunca voltam. Exatamente, né? Estão sempre ali, né? Estão inseridos aqui na nossa sociedade. E aí, o que a gente vai fazer? E assim, muitos deles, né? Eles contam a história, né? A gente trabalha muito hoje com os surdos, nós temos autistas. E assim, os surdos, eles são os que mais se expressam para falar sobre essas questões das dificuldades, né? E eles sempre falam pra gente, assim, que eles, desde, assim, do primário, desde a época de escola, tiveram que se adaptar ao mundo do ouvinte, eles sempre falam, né? Porque assim, na época tinha professores que não sabiam Libras e na época não tinha intérprete, e aí eles falavam que tinha que ficar fazendo leitura labial, aí o surdo ele tem dificuldade na língua portuguesa, né? Até mesmo por conta da questão que a língua deles é Libras, né? Não é a língua portuguesa. E aí com isso eles falavam que a redação, tem surdos que falam que vão fazer um vestibular, tem pavor, não, redação, né? Porque assim, criou um trauma. Só que assim, a gente vem desenvolvendo, a gente fala assim, não, ó, vamos lá, vai dar certo, fica calmo, você já venceu até aqui, né? Então o que é uma redação, a gente explicar essas questões para eles, e eles sempre falam assim, vai no médico, vai falar que a recepção é um papelzinho, aí tem uma surda que ela tem uma filha, aí ela fala que é um absurdo, que às vezes ela quer ir no pediatra, e ela quer falar com a pediatra, só ela. Não, tem que levar alguém. Aí ela leva a pessoa para poder interpretar para ela, só que a pediatra vai falando, aí quando vão interpretar para ela, é um resumo.
ela, eu quero entender tudo, o que está acontecendo com a minha filha, eu quero explicar, eu quero entender como eu vou fazer essa medicação e tudo mais. Então, assim, essa falta, né, em que tem grande ainda, de muito tempo, de né? muito Então, tempo. assim, é muito complicado. Então, assim, eu acho que hoje chegou o momento da gente quebrar as barreiras. Sim. Né? Então, quando eu pensei, juntamente com a Alan e com a Ellen, acerca do Instituto Chaves, foi de fato, foi assim, poxa, chegou a hora da gente quebrar essa barreira, sabe? São seres humanos, né? Eles têm o mesmo direito, eles têm a mesma capacidade. Eles têm vida, né? Exatamente. São casais com filhos. Sim. Né, que você fica... Eu encontrei até na caminhada com vocês lá, que tinha casal com o menininho. Então, assim, você vai vendo que eles estão aqui, gente. Eles estão aqui. Sim, igual hoje nós temos surdos, tem surdos na cidade de Petrópolis que já tiveram a formação em pedagogia, sabe? E querem ser professores, querem estar dentro de sala de aula. Só que barreiras. Encontram barreiras. Ah, mas será que ele vai se comunicar? Na imersão mesmo, vocês viram, né? Tinha um professor, né? Muito legal, né? E ele é professor surdo, e assim, dá aula de dança. Caraca, como? Né? As pessoas... Gente, é a mesma capacidade, é a mesma coisa. A questão é a comunicação, e né, a gente precisa aprender a se comunicar. Acho que é expandir a mentalidade, Sim, é expandir exatamente. E ver o novo, porque assim, o novo ele cria realmente uma barreira, né? Como é que vai ser? As pessoas estão muito focadas no que vai dar de errado, mas eu acho que é abrir para o que vai dar certo, né? Se eu acreditar nele, se eu realmente der essa possibilidade para ele, o que não vai ser, gente? E é um abrir de horizontes, né? E o autista também, o autista que também às vezes não é bem compreendido, né? Às vezes a pessoa, porque às vezes o autista, ele não tem nem um diferencial, mas ele tem eu vou te falar isso por conta do meu irmão, né? Então ele é todo grandão, assim, às vezes ele entra no Uber daquele jeito dele e eu tenho que avisar. E aí eu falo, olha, é autista, muda o comportamento, entendeu? Então assim, a gente tem que sempre avisar, né? A gente tem que sempre estar dando esse toque, tem que estar sempre preparando as pessoas para receber a pessoa com deficiência. É o tempo todo isso. Para a família, né, também, não é algo normal, porque você tem que estar toda hora relembrando, porque é isso que eu converso, até falei esses dias com a minha mãe. Não é, a gente quer que eles sejam, é isso aí, a sociedade quer que eles estejam aqui compreendendo a gente, que sejam igual a gente. E na imersão é muito importante, que fala muito isso, não é isso. Sim, não. A gente tem que começar a olhar para eles, entender as dificuldades deles e ajudá-los, gente. Porque a busca é sempre para medicação, para ficar na normalidade, né? Sim, exatamente. Quando eu falo, quando você... Claro, os medicamentos é muito importante, a gente não pode falar sobre isso. Claro. Só que assim, eles não têm que ficar dependentes. Porque as pessoas acham que assim, por exemplo, o seu irmão, não, ele não pode andar sozinho, né? Você tem que ir com ele. Poxa, por que ele não pode, por exemplo, ir numa praça sozinho? Né? Então as pessoas ainda continuam com essa mentalidade. Mas sabe o que né? acontece, Dani, também? Existe muito medo dos pais, né? De colocar os filhos para vir, porque assim, a gente sabe que nós temos uma sociedade que também é muito cruel, né? Sim. E tem a proteção dessa dor que eles vão sentir lá fora, né? Eu super entendo que nem eu falo, sabe? Eu entendo ela sabe porque ela teve dentro de casa, né? Sim, a Dani teve esse exemplo do pai dela, né? Isso, assim, dentro da minha casa eu tenho... a minha história da inclusão começou que eu tinha uma prima, em que ela, quando ela teve 6 anos, ela adquiriu a questão da surdez, ficou surda, né? Então foi por uma causa de meningite. Até hoje, assim, não tem um diagnóstico fechado do porquê, né, do que aconteceu, mas ela se tornou surda. E também quando eu estava chegando na minha pré-adolescência, meu pai se tornou um deficiente físico. Ele teve um acidente de trabalho e com isso ele ficou um deficiente físico. Então, assim, eu entendo, assim, todas as dores, porque, assim, até mesmo, eu já ouvia, era triste, mas, assim, até meio da família, eu olhava o meu pai e falava assim, é aleijado. Então, a gente ficava com medo, até deles irem, do meu pai ir para uma festa, sabe? Do que vai ser lá? Sabe, para ele não ficar ouvindo, porque as pessoas sempre viam ele muito ativo e, de repente, coitadinho, né? Poxa, olhar ele para aquela coisa de pena. E, assim, meu pai, ele é muito motivacional, sabe? Ele é aquela pessoa pra cima. Então, assim, isso acabava com ele, né? Então, assim, eu entendo, porque às vezes a gente até começava a se privar um pouco dessas coisas. Acaba fechando, Exatamente. E, assim, a questão da minha prima também, que tava todo mundo assim, não, vamos fazer as vontades dela. Só que, assim, eu olhava por ela da minha tia e pra ela, não era isso, sabe? Tu sentia que não era isso que eles queriam. Então, assim, eu entendo muito esse lado, sabe? E, assim, eu sempre falo, gente, que quem pode te ajudar é quem já sentou na cadeira. Sim.
Então a Dani, o legal da Dani que tá lá representando o Instituto Chaves é porque ela sabe a dor que você, pai, aí em casa sente, que tá escutando a gente, né? Sim. Ela sabe o que... E eu acho que por isso que você se conecta tanto com eles, sabe, Dani? Sim. Porque você tem essa sensibilidade de trazer para eles, eles devem olhar você como uma pessoa acolhedora, né? Tudo eu vou pra Dani, porque realmente já é difícil ter essas pessoas no mundo, né? Sim. E aí quando encontra alguém, imagina, né? Às vezes é engraçado, eu tô em casa, meu celular começa a tocar, é aluno, às vezes, sério, eles têm problema de serviço, eles não querem conversar com a RH deles, que mandam mensagem pra mim, eu falei, não, você tem que falar com ela. Aí eles começam falando assim, não, conversa com ela, fala com ela, porque não dá, é isso. Aí, do nada, que eles têm as crises, eu vou sair. Eu falei, mas por que você vai sair? E suas contas? Aí a gente começa a enfrentar, né? A gente começa a confrontá-los. Não, é verdade, né? Então, vamos voltar pra casinha, né? Vamos voltar, vamos respirar. Respirar, isso é com todo mundo. É, com todo mundo e assim vai. E assim, mas é muito bacana isso, né? Porque assim, de fato, que nem eu falo com eles, eu tenho um carinho enorme por todos os meus alunos e até por todas as pessoas, sabe? Não é uma questão de pena, não tenho. Eu tenho um carinho de verdade, eu entendo a dor, eu entendo a luta e eu sei que vai passar. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês assim, que vocês me conhecem, sabem que eu tenho que falar tudo, né? Eu encontrei um ex-colaborador que trabalhou comigo, Dani, e a gente se pega com eles assim de forma tão, sabe, tão real, é o Fio, eu amo o Fio. E assim, eu encontrei ele num lugar de trabalho, né? Não sei nem se ele tá lá hoje, mas eu falei, tu tá feliz, né? E aí ele falou pra mim, mais ou menos. Então isso me deu uma dor no coração, porque assim, por isso que eu falei pra vocês que não é só colocar o colaborador lá dentro pra dizer que você tem alguém na cota. Você tem que ter um gestor preparado pra receber, sabe, gente? Porque nós ficamos mais tempo dentro do nosso horário de trabalho, no trabalho, do que na nossa casa. E você imagina uma pessoa que precisa trabalhar, porque ele precisa trabalhar, e aí ele vai para um ambiente que ele não está sendo bem recebido, Dani. Sim. Né? E não tem nem com quem ele falar, porque eu percebi ali naquele momento que ele não tinha nem como falar. E é um ótimo profissional, é maravilhoso, né? Ele, sabe, ele trabalhou com a gente, assim, ele evoluiu muito, né? Então, assim, é um rapaz que você pode dar para ele fazer o que ele vai fazer de coração. Sim. E aí você olha no mercado, porque assim, você vai no mercado de trabalho, tá, gente? Você vai olhando no mercado de trabalho e aí você vai vendo os lugares, porque assim, isso não é só com o PCD não, tá? Até com o colaborador mesmo, porque é o retrato, gente. Você chega num lugar para ser atendido, você olha como aqueles colaboradores te atendem, como eles te abordam, você sabe que ele tem uma gestão. Sim. Né, Dani? Então, assim, então o gestor ele tem que estar apto para isso, para a equipe e principalmente para essas pessoas. Ele tem que estar preparado. A empresa precisa ter esse olhar para ele, porque senão ele vai para casa e essas ligações aí de reclamação da Dani, né? Ela que vai receber, porque eles já se sentem retraídos até para conversar com o gestor. Sim. Isso é muito normal, né, Dani? E assim, é até chato, assim, teve uma vez que um dos alunos me pediu para mim poder conversar com a gestora. E aí eu falei assim, poxa, eu não vou, né? Vou tirar a autoridade. Mas ele insistiu muito. Que tu foi? Aí eu fui. Aí quando chega lá, você é a famosa Dani? Aí eu, famosa Dani? De repente é a protetora? Aí eu fui conversar e até mesmo ela veio falar comigo. Ela falou assim, poxa, Dani, eu tenho algumas barreiras, sabe? Não sei o que fazer pra motivar. E eu falei, cara, começa a confiar nele. É difícil, gente. E também é difícil. Por isso eu que eu acho entendo. que tem que ter o preparo. Eu tô falando, porque tem que investir nesse preparo. Porque Sim. lidar com pessoas já é muito difícil. É complicado, né? Pessoas é difícil, gente. Eu falo. É difícil. Somos seres humanos, nós sabemos. Somos, Tem dia que a gente também, não tá bem, e eles entendeu? também são complicados às vezes, Exatamente. né? Porque você vai perceber neles que cada um também tem o seu perfil ali. Tem um que é de boa, tem um que já é mais, né? Não pode falar muita coisa, senão fica estressado. Exatamente. E aí, então, igual... confronto, eles param de falar com você. Sim, e tu vai ter ficam que ter chateados. Tem que ter pulso firme lá. Tem uma aluna que tu vai, bora, ela fica uma semana sem falar contigo. Mas aí tu vai virar a cara. Você deixa, fala oi, até ela exatamente, se acalmar. É igualzinho, pessoal. É mesmo É normal, gente. Então a gente é que coloca essa barreira de achar que assim, isso que é ruim, né, Dani? Porque você bota essa barreira assim, não, porque existe muito medo também do gestor. Sim. O que eu posso fazer com essa pessoa? Até onde eu posso chegar com ela? Eu posso cobrar realmente? Ela é diferenciada. Mas o que a gente quer mostrar pra vocês aqui? Que
o diferencial dele é que realmente é a forma dele se comunicar, mas as responsabilidades, o que você vai cobrar dele é da mesma forma que o outro colaborador, porque ele precisa disso. Exatamente. Ele vai se sentir melhor dessa forma, Sim, entendeu? o que a gente até fala muito lá no Instituto hoje, seria bacana, né? A gente sabe que é muito complicado, portanto que nós estamos entrando com essa parceria, mas assim, de ter um projeto de acessibilidade, né? Dentro da empresa, em que vai conseguir até mesmo, além de incluir, né, aquele colaborador dentro do meio, no todo, ele vai conseguir também, assim, ele vai evidenciar as potencialidades daquela pessoa, né? Aí, assim, poxa, por exemplo, eu tô com esse autista que ele tem dificuldade na relação social, na questão da comunicação, poxa, então hoje eu vou começar a dar uma responsabilidade para ele, por exemplo, ele vai ter a responsabilidade, ele está aqui nesse setor aqui, ele tem a responsabilidade de passar a questão dos avisos. Vamos começar a trabalhar essa questão? Vai ter a questão, toda a empresa tem, né, de aniversariante, de bimestral, trimestral. Olha, ele vai ficar dar essa responsabilidade, coisas pequenas, por mensagens, né? Porque se ele chega lá e ele olha que você está enxergando ele como só uma pessoa que está ali, gente, qual a motivação que essa pessoa tem para acordar e ir para o trabalho, se ele acha que ele não faz parte? Exatamente. Né? Se ele acha que você está com pena dele, porque você faz ele sentir como se ele estivesse sendo ali uma pessoa que você tem pena de estar com, por isso você está com ele ali. Então, você tem que aproveitar mesmo, coloca para fazer, chama a responsabilidade. Eles são ótimos para organizar, eles fazem tudo mesmo. Exatamente, eles fazem. Tudo, e assim, quando eles vão para o trabalho, tem alunos que falam assim, que ainda estão estudando, que ainda não foram para o mercado de trabalho, eles ficam assim, não, Dani, eu quero ajudar minha mãe. Dani, sabe, porque assim, hoje os pais, né, que ainda recebe a questão do LOAS, tem um filho, as mães não vão trabalhar, né? Então às vezes assim, coisa boba, às vezes ele quer comprar um tênis, mas ele sabe que não tem como, né? Porque o salário mínimo às vezes não dá para muita coisa. Então ele fala assim, ou aquela mãe vai fazer um bico, né, para aumentar a renda, ou de fato ela vai viver ali dentro daquele salário em que ela já recebe, mas o filho vai viver dentro daquelas condições. Mas assim, ele tem sonhos, tem ambições, ele quer continuar um curso, ele quer fazer uma faculdade, ele quer às vezes para um congresso, sabe? Então assim, ele quer evoluir, só que tem essas questões. Então assim, quando eles falam que eles querem ir, aí eles falam, não, mas eu quero ir para o trabalho, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, sabe? Eles vão com expectativas, né? Tem gente que fala, teve uma aluna que quando ela foi para um trabalho, ela ficou só sentada. Ela me ligou, eu não vou ficar aqui porque eu não estou fazendo nada. Eu estou no maior tédio. Porque, de fato, dá uma responsabilidade. Aí, quando ela começou a ter responsabilidade, sabe, foi motivação, é legal, posta foto com os colegas de trabalho, gente, fala que é o melhor lugar, sabe? Isso é muito bacana, né? E é muito legal, gente. Você tem que pegá-los para desenvolver e eles vão tirar a tua sobrecarga também, tá, gestor? Sim. Então, pode colocar, confia. Eles são capazes, né? Até mais, às vezes, do que um colaborador que não tem compromisso com você, né? Quantas vezes, né, eu me deparei com pessoas ali que tinham, né, que a gente se fala normal, né? E que, às vezes, não tinham o comprometimento que o PCD tinha pra gente, sabe? Então, pessoas e pessoas normais mesmo. Você tem que olhar ele como uma pessoa que tá ali pra te dar retorno. Porque a ideia do governo, né, também de colocá-los é para incluí-los mesmo, não é para isso. Senão, seria mais válido você, como empresário, contribuir com um valor mensal para essa pessoa em casa. Exatamente. E não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Assim, quando veio a questão, né, da lei de cotas, né, hoje avançamos também com a questão da LBI, isso tudo veio para, de fato, que a inclusão aconteça. Claro, você tem uma obrigação, né, a partir de 100 funcionários. Que é a LBI? A LBI é a Lei Brasileira de Inclusão. Tá. Não, você tem que explicar tudo aqui para todo mundo saber, Dani. Desculpa. E nós também temos... E assim, de fato, a LBI foi da questão, né, da inclusão dentro das escolas, depois dentro das outras instituições, e foi avançando. É outro assunto, né? Gente, eu acho que a gente tem assunto hoje, se eu e Dani parar aqui, a gente tem umas 5 horas de conversa. Porque, assim, é outro assunto as escolas, né, Dani? Sim, e é uma falta. Gente, isso é uma coisa em que eu falo, por uma favor, falta enorme. Pessoal.
Vamos olhar para isso, E assim, o que chateia às vezes, assim, hoje lá a gente até criou um curso de capacitação até para as pessoas que querem se capacitar na parte de cuidador infantil, para poder trabalhar nas escolas como monitores, para saber como lidar, né, com essa questão da inclusão. E assim, a gente conseguiu colocar estágio, né? Estágio de observação, para que as alunas pudessem ir. E aí os relatos das alunas comigo, porque na parte de cuidador infantil eu que dou aula, e elas falam assim, Dani, não tem preparo nenhum. Não tem. Aí às vezes fala, Dani, nossa, mas o que fazer, né? Porque assim, eu entendo o lado das professoras também, porque assim, na minha época, quando eu fui me formar em pedagogia, assim, claro, eu fui puxando pro lado, já começava a falar um pouco da inclusão, mas era pincelado. Mas nós temos professores aí com 40, 50, sabe? Professores que não tinham de fato, né, essa formação, esse preparo para o lado da inclusão, porque antes era escola especial, não sei se você lembra, né, que era escola onde que só para eles. Então, assim, inclusão é novo, é literalmente novo. E aí, às vezes, a professora tem 30 alunos dentro de uma sala que às vezes tem um aluno que é autista, um aluno tem DH, um aluno com TOD, sabe, comportamentos totalmente diferente, fora as outras crianças estão desenvolvendo. Como que essa professora, vocês querem, né? Que essa professora dê conta. Não tem como. Não tem como, gente. Não tem. E assim, eu super entendo. Mas só que assim, quando se fala a questão da formação continuada para os professores, eu acho importante, sabe, não online, né? Porque eu sei que tem, mas online. Mas assim, por exemplo, hoje aumentou muito o nosso número de autistas, né? Então, assim, hoje o que as mães querem? Querem professoras preparadas. Gente, a mãe não quer que o filho saia 1 hora mais cedo, a mãe não quer que a mãe quer que o filho tenha a mesma carga horária. Não, a gente sabe, 4 horas, quer que ele fique 4 horas dentro da sala de aula, mas que proporcione de fato atividades, coisas em que vão estimular, ele necessita de estímulo, ele necessita da convivência, né? A gente sabe que tem que adaptar, mas, poxa, nós como escola, o que a gente pode fazer, né? Então, a preparação na terapia ABA, que é de fato um conhecimento científico para o lado do comportamento do autista, é necessário que os professores tenham, né? Assim, mas tinha que ser presencial, né? Porque eu acho que para que os professores de fato ter essa troca ali, as experiências que eles já têm dentro da sala de aula, eles conseguiriam trazer às vezes uma resolução de um caso ali, né? Um estudo de caso. E assim, Dani, eu andei, né? Numa farmácia eu encontrei uma mãe chorando porque a escola, ela falou que ela não sabia mais o que fazer, mas que ela ia lutar pelo filho dela, que tinha autismo, só que a escola não tratava ele da forma que merecia. Então o filho chorava, era destratado, né? Então assim, eu tenho uma amiga também que tem um filho numa escola que ela falou, eu cansei, porque assim, eu percebo que não existe, e às vezes escola particular, tá? Não existe um olhar pro meu filho, eu tenho que me virar. Gente, a mãe trabalha, né? A mãe tem que olhar aquilo ali e ver o filho que não está avançando. E a escola acha que a mãe é que tem que tomar esse partido, né, Dani? Exatamente, mas assim, a escola sozinha, ela não vai conseguir. Não vai conseguir fazer os dois, exatamente. Né? Assim, além precisa da família, precisa da escola e precisa das terapias integradas. Precisa do psicopedagogo, do pedagogo, da fonoaudiólogo, precisa do terapeuta ocupacional. Ela vai precisar de vários estímulos, entende? Então, assim, só a escola sozinha, de fato, ela não vai conseguir. Né? Fica essa briga aí. Exatamente. Mas eu acho que os dois juntos podem andar. Podem, né? Com e certeza. Evoluir bastante. Deixa eu te falar, a gente precisa dar um intervalo comercial. Claro. E daqui a pouco a gente vai voltar falando sobre o maior evento que nós tivemos aqui na cidade, né? Da inclusão social, que a Dani que trouxe isso aí para Petrópolis. E é uma novidade que eu acho que vai perdurar, agora vai ser para sempre. Isso aí. E, então a gente vai pro intervalo, a gente já vai mostrar para vocês, tá bom? Fiquem aí. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Lindelô, que vai ser a nossa patrocinadora oficial do programa Abrindo o Jogo. Que honra! E agora então vocês entendam que os looks que eu vou utilizar vai ser específico aqui da Lindelô. E o mais legal é que ela tem peças que são exclusividade. Então se você gostou desse vestido aqui, por exemplo, corre para pegar,
Porque pode ser que você venha aqui e não tenha mais, tá? Acaba super rápido. É isso aí, né? Então, você que é mulher moderna, que gosta de se vestir bem, uma mulher que gosta de estar sempre inovando também seu guarda-roupa, né? Porque a gente não pode ficar repetindo toda hora, né, gente? Então, vem pra cá, com a Linda Elô, né? Vai ser um prazer receber todas vocês aqui. A nossa loja fica localizada na Rua Tereza, 45, loja 1. E o nosso lema é Vestindo Mulheres de Sucesso. Então, vem pra cá. Beijo. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Pessoal, voltamos agora com a Dani e nós vamos mostrar um pouco do evento que aconteceu. A Dani, primeiro ela vai falar o que foi esse evento, né? E por que a ideia desse evento, que foi muito sucesso, assim, já no primeiro evento, né? Que eu acho que você nem esperava tanto, né? Não, ainda mais com chuva, né? Mas foi maravilhoso. Eu acho que se eu pudesse falar para a cidade toda estar lá, né? Eu acho que é muito importante, foi muito importante. Mas conta pra gente a ideia desse evento. Sim, então, nós do Instituto Chaves, nós criamos a primeira edição da Imersão Inclusiva, né? Que foi de fato com o objetivo de imergir, né? De entender o que é inclusão, o que é neurodiversidade, o que de fato, quais são os desafios em que essas pessoas encontram dentro do mercado de trabalho, né? Por que nós precisamos prepará-los eles para o mundo, para a sociedade, para o trabalho, né? Porque e nesse evento, assim, a nossa ideia foi assim, a gente falou assim, não queremos proporcionar um evento, seminário, congresso, não queremos isso, queremos um ambiente neurodiverso, queremos, assim, de fato, botar eles em evidência, queremos que eles apareçam, né, então, assim, nós procuramos a trabalhar com todos, né, a gente pegou a neurodiversidade, que hoje é o TDAH, é a ansiedade, é o TOD, né, o autismo, né, então nós pensamos em trabalhar isso, a gente pegou os surdos, então, assim, nós trabalhamos com a questão também dos deficientes físicos, deficiências intelectuais. A nossa ideia era proporcionar esse ambiente, né, todo para eles. E com isso, assim, a gente convidou, a nossa ideia foi, vamos ter um ambiente cultural. E aí veio o Coral dos Anjos, que eu sou apaixonada. Lindo, né? Lindo demais. Porque, de fato, que nem eu falo com o Danilo, é um trabalho lindo em que ele faz, né, aqui na cidade, dentro da área da inclusão. E que nem eu falo muito com os pais, se seu filho tem essa aptidão para a área da música, procura o Danilo, porque assim, ele tem esse trabalho, é um trabalho social, e hoje ele está levando sobre essa questão que é a profissão deles, né? Eles têm essa responsabilidade, nós temos uma agenda, né? Então eu acho isso incrível com eles, e assim, o coral, ele é feito assim, só tem o Danilo ali, né, o maestro, tem as duas meninas que são do violino, se eu não me engano, mas praticamente todos do coral, todos eles têm uma neurodiversidade, ou é autista, ou tem TDAH, tem síndrome de Down, nossa, né? achei Então, tão assim, lindo aquilo. todos eles são neurodiversos. Eles foram um sucesso ali, né, Ana? Nossa, são apaixonantes, né? São, porque você vê eles fazendo aquilo com amor, contagiando, Sim, exatamente. Sabe? Nossa, E esperando o tempo deles irem, isso, sabe? aí. Aquela ansiedade, agora sou eu. E assim, a família ali aplaudindo exatamente. eles também. E hoje uma coisa que eu achei legal, né? É bacana isso, que nem eu falo, assim, com os pais. Você precisa apoiar os sonhos dos seus filhos. Sim. Porque, assim, independente, tem gente que fala assim, poxa, ele quer uma coisa assim, tem uma aluna, quero trabalhar, quero ser geógrafa. Mas que profissão é essa?
cara, apoia esse sonho. Vai Sabe? ver o que é. Vai em junto, frente, né? vai junto, entendeu? aí. Então, assim, vai e assim, isso eu falo, não existe o sucesso deles Sem o sem apoio. o apoio da família. Até a gente, né? Por mais que a Sim. gente vai lutar e tal, mas, pô, a gente sempre queria, né, a mãe e o pai ali do lado. Pode, o parente pode nem querer, mas pô, a mãe e o pai é necessário, o irmão verdade. é necessário apoiar o sonho. Então, assim, a nossa ideia da imersão foi de fato, além de mostrar um apoio para as famílias e para as famílias também possam, olha, seu filho pode, ele vai estar aqui, né? Seu filho, ele tem uma evidência na sociedade, né? Então, assim, a ideia do evento foi toda essa, né? Foi Da gente muito, trabalhar olha. com a família, com a escola. A gente queria muito os apoios, assim, muito das escolas, né? Porque é onde Sim. está a maioria. Nossa, mas eu acho que, assim, eu acho que isso vai crescer muito, Sim, tá? Porque foi quem o primeiro mostrou, passo. Nós tivemos palestras ali incríveis, passando sobre esse conhecimento, que não é em qualquer lugar que a gente adquire isso. Sim. Então, assim, pessoas competentes ali contando um pouquinho até como lidar com isso, sabe? Sim. Abrindo ali a nossa mente, a forma da gente pensar. Então, assim, pais e mães, né, que Sim. têm o filho em casa, participem desses eventos. Pra você ver também, Dani, que você não tá sozinho, né? Porque Sim, esse pai, ele se exato. sente muito solitário também, né? Numa Claro. luta constante. E nesse evento vocês colocaram ali, eu acho que trouxeram para eles também essa sensação. Gente, olha só. Exato. E Olha assim- quantas pessoas, né, que passam pelo que eu passo também, né? E assim, foi uma sala de cinema, foi um dia chuvoso, né? Porque no dia 9 de dezembro estava chovendo pra caramba aqui em Petrópolis. Nós tivemos 192 pessoas ali dentro da sala de Foi cinema. maravilhoso. E a gente falou assim, meu Deus do céu, né? Assim, e Pra tinha você pais... ver, Dani, a carência. Exato. E tinha no final do evento, tinha mães que me abraçaram e falaram assim, muito obrigada. E assim, Porque por os mim, filhos eu achei também- que eu fiz pouco, sabe? Ah, não, foi lindo. Porque assim, Dani, também eles pensam assim, gente, o meu filho tá sendo colocado num outro patamar. Exatamente. Aqui, entendeu? Vocês evidenciaram ali as potencialidades deles, Sim. que poucas vezes a gente sempre está falando né, em colocá-los, gente, vamos dar uma oportunidade. E ali a gente estava colocando eles como eles eram ali a estrela do filme ali, Sim, né? Do exatamente. cinema. Então, pra mãe ver aquilo ali também, Dani. Não, e assim, as mães ficaram bem, assim, felizes, né? E tu conseguia ver o brilho no olhinho de cada um que estava ali presente, né? E assim, é bacana porque, assim, depois teve pessoas me mandando mensagem assim, poxa, que legal. Tem pessoas que lutam pela nossa causa. Os próprios alunos, sabe? Que estavam lá e mandando assim, poxa, muito obrigado por levantar essa bandeira por nós. Sim. E assim, eu falei assim, caramba, sabe? Como isso ainda tem uma defasagem, né? A gente Muito. precisa, a informação ela é necessária, mas só que eu acho que cansou o tempo, né? Da gente ficar só a gente falando, a gente tem que botar eles para falar também, né? Olha só, vamos lá, eu tô aqui. Esse aqui é mostrar o caminho, né? Que nem eu falo, o ajudar. Todo mundo fala assim, Dani, às vezes é um pouco duro. Eu falo assim, não, a gente tem que aprender a ajudar. O ajudar não é você fazer para Tudo ele, que a pessoa mas quer. o ajudar é você pegar a mão, mostrar o caminho e depois Deixar falar. ele Vai, é seguir. como andar de bicicleta, né? Sim. Vai cair, mas você vai levantar, você vai prosseguir. Vai, Vambora, vamos lá, vambora. Então, assim, essa é a nossa ideia. Eu pensei né? agora, gente, a gente também teve uma falha, a gente devia ter trago um deles aqui, né? Poxa, é verdade. A gente tem que pensou marcar nisso. com eles aqui, pra vir Com aqui, certeza. né? Porque eles têm que estar aqui também pra gente, pra falar o que eles vivenciam. Vamos marcar pra trazer um que tá no mercado de trabalho, pra contar a Sim. experiência dele com a gente Sim, aqui. vamos Vamos trazer, tá? A gente vai prometer pra vocês que a gente vai trazer eles aqui justamente pra vocês verem isso, né? Claro, Porque claro. a gente tem essa responsabilidade. Agora a Dani me tocando aqui, eu falei, gente, Vanessa, olha a falta de responsabilidade também, né? Não, então com vamos certeza, trazer vamos eles trazer aqui sim. pra poder mostrar isso, até pra eles se sentirem importantes aqui, gente. Porque vai fazer um diferencial pra ele, pra Nossa, mãe não. ver ele na televisão, né? Acho que Claro, muita vai coisa. ser um momento muito legal, assim, da gente trazê-los. Eu acho que a gente pode até trazer eles como pauta da reunião e você vai ser a tradutora aqui pra gente. Ah, com Tá? A gente certeza. vai fazer isso. Então vamos mostrar um pouquinho das fotos, que a gente já tá com um tempo, assim, muito em cima. Mas olha só, gente, que evento maravilhoso que foi, as pessoas com deficiência ali participando. Pode ir passando, André. A gente vai falar um pouquinho quando chegar na palestra. Olha que coisa mais linda, gente. Muito gostosa, né? Gente, coisa mais Olha, linda. o Matheus, ele é campeão, né? Ele Isso. representa o Brasil, judô. né? Olha ele só, vai- um petropolitano. E Petropolitano, tá vendo? Parabéns, um beijão, Matheus.
Ele ganhou, foi com as medalhas dele. Foi com as medalhas. Muito linda ela, gente. Olha que fofa. Ali dos embaixadores. São os embaixadores? Tá ali, Vanessa. Olha só como é que ficou cheio, gente. E assim, muito organizado, né? A gente recebeu ali o crachá direitinho, foi tudo muito bem feito. Eu tô ali, gente, eu fui convidada, eu tive a honra de ser convidada pelo Instituto Chaves, então também queria agradecer, que eu fiquei muito lisonjeada, porque o que eu disse, né? Perto do que eu faço não é nem 0,01% do que isso, a Vanessa. gente pode fazer para ajudar, mas eu me senti assim muito feliz. A Luana, que é maravilhosa. A Luana é a conhecida deles, né? A Luana... Ela é famosa, a Luana também, nossa, ela é espetacular. É incrível, né? Eu falo. É um trabalho. Olha aí o coral, gente. Olha, muito legal. Eles são lindos, né? São lindos, arrasam. Muito fofos eles cantando. Foi muito emocionante, sabe? Foi um momento que... Essa é a Elaine, que deu a palestra do palestrante, Desafio do Autista. Foi muito legal essa palestra dela também. O Everton aí. Que é do Conselho Tutelar, né? Isso aí. E esses aí são os donos do Instituto, né? Isso aí. Aí são a Luana com algumas alunas, né? Ai, que legal, gente. E essa equipe. A equipe do Instituto Chaves. A equipe maravilhosa, gente. Um beijo pra vocês. Se não fosse vocês, acho que eu não conseguiria, né? Nós agradecemos demais. Parabéns aí pra todos vocês. E assim, que possamos ter mais eventos na cidade, assim, que as pessoas comecem a se mobilizar, né, Dani? Claro. E ó, já estamos preparando a nossa segunda edição. A segunda, vai ser quando, já sabe? Então, a princípio vai ser 23 de março, mas só que assim, a nossa segunda edição, a ideia da imersão é a gente ir ao Brasil inteiro, né? Então, fomos convidados para fazer já na Baixada, em Santa Cruz da Serra, mas ó, pertinho, legal. Galera, pertinho. Sim, é pertinho. A segunda vai ser lá em Santa Cruz? Isso aí, a segunda. Ah, tá. Mas ó, a gente vai mandar tudo certinho, porque, né, voltamos, né? Sim, não, mas olha, quando for, Dani, manda aqui que a gente vai avisar pro pessoal. Claro. Né, pra gente fazer esse trabalho aí de divulgar. A gente tá aqui, eu quero que você entenda que o Abrindo o Jogo tá aqui aberto pra vocês. Então, qualquer coisa que queira falar, dar algum recado, né, pra quem tá em casa, queira saber de alguma coisa que vai acontecer, algum curso que vai abrir, pode me passar claro, aqui. Claro, a gente já tá até começando agora Libras avançado, então, porque tá tendo procura na cidade, quem quiser, só mandar uma mensagem, tá? Ou falar que tá vindo do Abrindo o Jogo, que a gente consegue até uma porcentagem de até 50% de desconto. Ó, que legal, pessoal. Então, quem tá interessado aí em fazer Libras, corre pra fazer, né? Aproveita o Instituto Chaves. Vocês sabem que é um lugar de seriedade, que realmente tá com uma causa, não é só para ganhar dinheiro dando aula de Libras, tem uma causa por trás disso. Sim. Então é importante também quando você vai se afiliar a algum lugar, né? Sim, você entender qual é o propósito daquele local. Então, Chaves, você vê que ele tem realmente um propósito. Então, vem pra fazer com a Dani, procura a Dani lá que ela vai estar lá. Isso aí, pode falar que tá vindo da Vanessa, ó, a gente fica ali aqui na Marechal. Aqui é parceria da gente ó, ali na Marechal Deodoro, na Galeria Monte Castelo, Galeria do Açaí da Serra, né, que é mais fácil, todo mundo conhece, é a última loja, na 14A, chegando lá, falando, eu vim do Abrindo o Jogo, eu tô interessado, ou até mesmo, eu quero conhecer, fica à vontade, nós estamos de portas abertas para vocês. É muito legal. E lá tem Libras e tem mais o quê? Fala um pouquinho. Na parte da inclusão, nós estamos com Libras, né? Libras básico, Libras conversação e Libras avançado. E nós estamos também com cuidador infantil, com essa pegada, né? Que legal, gente. Cuidador infantil, muito importante, tá? Sim. Com PCD, isso, né? A gente está levando essa pegada para a área da inclusão, entendeu? Vamos começar a investir nessa área que é importante. Vocês vão ter um diferencial, vocês vão ter resultado nos seus alunos, né? Então... e nós estamos agora também com a proposta da tecnologia para o mercado de trabalho, né? De forma presencial também. E assim, nós temos turmas dos alunos que têm alguma necessidade especial. E só que assim, aula presencial, preparando eles para a vida. E dentro desse curso, dentro da tecnologia para o mercado de trabalho, eles montam projetos. Até mesmo projetos de acessibilidade para apresentar. Projetos até mesmo em que, assim, coisas que eles podem levar depois para eles para a vida. Como o TCC da faculdade, né? Que legal, então, gente. assim, nós estamos fazendo um trabalho bem bacana aí. E também com essa pegada agora, junto com as empresas, em treinamentos, em preparo,
né? E também capacitação, a gente está com os cursos na área da tecnologia, administração, Excel, né? Para preparar toda essa galera aí para o mercado de trabalho de forma diferenciada. Ó, gente, então já viram aí que é importante, tá? Pessoal, passamos muito tempo hoje mesmo, mas eu quero agradecer porque é um assunto que a gente tem que falar, eu acho que se a gente tem a oportunidade, a gente tem que abrir para essas pessoas, então... Dani, queria te agradecer. Eu que Você agradeço sabe que a pela gente se conectou oportunidade. desde sempre, né? Então, que Deus possa te abençoar, Amém, né? obrigada. Que você possa conseguir cada vez mais alcançar mais vidas, fazer essa mudança, que eu tenho certeza que você é a mudança na vida deles. Ai, E que realmente mais pessoas possam estar olhando aí de uma forma diferenciada e entender a nossa responsabilidade. Eu acho que cada pessoa que está em casa entender um pouco da sua responsabilidade com essas pessoas, tá bom, gente? A responsabilidade, afinal, é nossa. Então, um beijo para vocês. Eu queria mandar um beijo também, porque eu encontrei a dona Jarina, que faz 79 anos, lá na loja da Gleice, que é parente da Dani, que a gente nem sabia que tá aqui com a gente, Gleice e a Dani, que é sua prima, né? Então, assim, ela tem 10 filhas mulheres e tava fazendo aniversário ontem, na hora que eu tava vendo o vestido lá na Gleice. Então, assim, da Elu, né, Gleice? Então, assim, eu queria mandar um beijão pra ela mora no Quitandinha, né? Então, parabéns pra senhora, dona Jarina, que tenha muita saúde, que Deus possa te abençoar e que fiquem aí assistindo o nosso programa sempre, tá? Um beijão e fiquem com Deus vocês também. Até a próxima quinta-feira. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.